Voltamos, mais uma terça-feira. Mais uma terça-feira com tudo, com todo o gás. Como que é em Salvador? Cheguei? Como é que você... Como é que se fala mesmo? Chegamos. Chegamos, gente. É sempre muito bom, né, Su? É muito bom estar aqui novamente sempre com muito você, bom. Bianca Rodrigues. E ainda mais com mais uma mulher nessa mesa. Mais uma mulher. Nós estamos dominando o mundo, né? Vocês já perceberam que a coisa Os homens tá que se boa. cuidem. Eu vou falar um Antes de pouquinho. anunciar, vamos pedir a todos que se inscrevam no canal, sigam nas redes sociais, compartilhem, manda pro vizinho, pro filho, pro papagaio, pede para todo mundo seguir, dar like, curtir. Para os empreendedores, por favor, né? Compartilha que isso daqui tá muito bom. Só assunto bom isso aqui, só coisa boa. Posso apresentar a nossa convidada? Vamos lá. Devemos. Conselheira executiva há 30 anos no mercado. Co-founder e CEO da Flex Business. Gente, ela é muito importante. Muito. Com expertise em gestão comercial, tecnologia, telecom, cobrança. Na sua trajetória, atuou como diretora executiva na Transit Telecom. Meu Deus. Foi vice-presidente comercial da Itacel Telecom. Iniciando um departamento comercial do zero. Gente, imagina que ela não vai trazer aqui de conteúdo. Continua isso. Não. Hoje ela é responsável pela área comercial da Vonex Telecom. Não, eu estou surpresa aqui com o resultado. Aumentou em 2.631% o faturamento da empresa, gente. É muita coisa. Muita coisa. Eu quero isso na minha empresa. Coautora dos livros Felicidade no Trabalho e Liderança Feminina. É um dos maiores nomes do Brasil em sua área de atuação. Senhoras e senhores, Solange Freitas. Seja bem-vinda! Até eu fiquei muito bem-vinda. Tem que falar tudo o que é. Muito obrigada. Até eu fiquei impressionada. Sol, muito obrigada. Que currículo, que história. Que a gente falou assim, essa mulher tem que sentar aqui nessa mesa e vir dar aula de como ser comercial, como empreender, como montar equipe do zero. Ela tem que vir dar essa aula, porque certeza que tem muita gente precisando ouvir, com Sol. Certeza, obrigada por você ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço. Sol, conta pra gente um pouquinho como que você iniciou a sua empresa. Conta um pouquinho da sua história pra gente, por favor. Bom, eu iniciei como vendedora, né? Na verdade, assistente comercial na área comercial, quando eu tinha 15 anos. Isso numa empresa em Campinas. Iniciou jovem. Bem jovem. Na verdade, eu não queria, tá? Eu fui convencida pelo diretor comercial da empresa que ele enxergou em mim um talento que eu não enxergava. E quando ele praticamente me obrigou para ir para a área comercial, eu ficava pensando, eu já comecei a distribuir currículo. Eu falava, não vou ficar aqui não quero ser vendedora. Porque ninguém nasce sonhando em ser vendedora, né? Você não vê ninguém, quando as pessoas colocam sonhos de profissão, você não vê ninguém colocando, quero ser vendedora. Ainda mais com 15 anos, né? Ainda mais com 15 anos. Eu tinha outros sonhos, né? E aí eu acabei iniciando, né, nesse período e gostei da área comercial. Ele falava, quando o bichinho te picar, você nunca mais vai sair da área. E assim, eu venho de uma família muito humilde, né? Depois eu vim para São Paulo com 19 anos, também continuei na área comercial. E foi a área comercial que me deu o que eu tenho hoje. Mesmo depois trabalhando para grandes empresas, alcançando vários cargos, né? Cargos de CEO, vice-presidente comercial, diretora executiva. Mesmo assim, foi através do comercial. Eu fui vista pelas empresas pelo potencial de resultado que eu dava no comercial. Tanto como vendedora, depois como gerente, depois como diretora comercial. Então, foi através do comercial que eu falo assim, que eu fiz a minha vida mesmo. Porque quando eu vim para São Paulo, a minha situação era tão difícil que eu morei em um apartamento emprestado. E para você ter ideia, eu passei momento em São Paulo que eu tinha um sapato social para trabalhar que eu tive que colar ele com super bonder. Não tinha como porque eu não tinha comprar cartão de crédito. E faltava, tipo, uns 2, 3 dias para eu receber o pagamento. E eu tive que colar o sapato para esperar esses 2, 3 dias para depois comprar o sapato. Só para você entender a situação que eu vim para São Paulo. Sim. Né? Então, eu vim numa situação, assim, que nem de perrengue mesmo, né? Mas eu sabia que São Paulo era um mundo. E era aqui que eu ia fazer a minha vida. Eu tinha certeza disso. Isso estava muito convicto dentro de mim. Então, pegar ônibus lotado, passar dificuldade, não ter dinheiro para comer. Levar marmita quando dava tempo. Porque às vezes não dava tempo, né? Ou ter um dinheiro para comprar só um cachorro-quente, ou não ter nem dinheiro nem para comprar esse cachorro-quente na hora do almoço. Nada disso me desanimava, porque eu era muito convicta que eu ia me dar muito bem em São Paulo. Ainda mais quando eu vim para São Paulo, que é uma das coisas que eu reparo bastante,
sem querer criticar o pessoal de São Paulo, a maioria das pessoas que nascem em São Paulo, que trabalha dentro das empresas, eles não vestem tanto a camisa que nem o pessoal do interior e o pessoal do Nordeste. É como se tivesse, eu tenho que ir lá e fazer dar certo. Exato. Tem que dar certo. Tenho que dar então, certo, quando você contrata né? pessoas que vêm do interior para esse desafio, né, de São Paulo, às vezes vêm do Sul mesmo, pessoas que vêm do Sul ou vêm do Norte e do Nordeste, eles dão um valor muito maior dentro da empresa, eles realmente vestem a camisa, eles não têm problema de fazer hora extra, eles não têm problema, sabe, de se precisar que ele chegue mais cedo, que ele saia mais tarde. Aí, quando você tá com pessoas que nasceram aqui em São Paulo, geralmente não. São poucos que realmente têm essa vontade, essa garra. Geralmente, eles querem entrar no horário deles, sair no horário deles. Eu já tive situação de ter pessoas que eu contratei aqui de São Paulo, que o horário para entrar na empresa era às 8. Eles chegavam às 7h30, 7h20. Ele não entrava na empresa, ele ficava na porta da empresa. Esperando dar horário para bater o ponto. Entendeu? E um dia eu passei e falei, olha, se você quiser entrar, a empresa tá aberta, né? Eu falei para ele assim, você não precisa nem trabalhar, você pode entrar e sentar. E se você quiser trabalhar, a empresa também paga hora extra. Se o seu departamento precisar, só você negociar com a sua gerente, ao invés de você ficar aqui na porta do prédio. Ah, não, eu prefiro ficar aqui que eu fico vendo o Instagram, o Face, aí depois eu subo no meu horário. E ele subia todo dia, tipo, 7:55. Realmente. Só tá lá pra trabalhar. Exatamente. Mais nada, só pra né? bater o cartão mesmo, seguir aquilo. Receber o salário e mais nada. Exatamente, né? E eu comecei a identificar isso com o tempo em São Paulo. Eu falei, nossa, isso acontece muito com as pessoas de São Paulo. Não que não tem pessoas do interior que vêm aqui e fazem esse corpo mal, claro. Pessoas do Nordeste também tem. Mas é a minoria. As pessoas que realmente, acho que quando ela vem para São Paulo, ela vem com essa garra, com esse desafio. Então, para mim, isso era nítido. Eu sabia que eu ia vencer em São Paulo. E ninguém tirava isso de mim. Não tinha nada que me desanimava em relação a isso. Por mais perrengue que eu passava. E foi, como eu disse, foi a área comercial que acabou me dando tudo, né? Depois de crescer bastante na área comercial, eu resolvi sair e abrir uma empresa, empreender. Né? Foi onde nós montamos a nossa empresa, eu e meu marido. E quando a gente decidiu montar essa empresa, nós tínhamos cargos altos de executivos e salários maravilhosos. Então, assim, foi uma decisão, assim, bem pensada, né? E acreditando no nosso potencial comercial. Na capacidade comercial, porque não era nem capacidade de falar assim, tanto de gestão. Tudo bem que eu já tinha uma experiência em gestão, porque eu peguei alguns cargos, eu tinha uma experiência, mas era mais na nossa capacidade comercial, porque a empresa que nós resolvemos abrir, existia uma pesquisa no mercado, de cada 10 empresas que abriam, 7 fechavam. Caramba. Aí eu fui levantar, porque a gente, por exemplo, você vai falar isso dentro da empresa. Você tá lá, você é uma boa funcionária dentro da empresa. Você começa a falar que você quer sair para poder montar uma empresa, né? Para você ter ideia, eu tive que fazer um aviso prévio de 90 e poucos dias. Bastante. Que a empresa não queria liberar, né? E aí as pessoas começam a falar, olha, você vai quebrar a cara. Essa empresa que vocês querem abrir, elas fecham muito, não tem durabilidade no mercado. Aí quando a gente foi pesquisar, a gente percebeu que as empresas que fechavam eram por falta de vendas. Só que vendas nós dominávamos. Então, aí a gente criou mais vontade ainda de montar a empresa. Falou assim, Então, assim, as pessoas que fecham, porque geralmente quem monta esse tipo de empresa para prestar serviços de TI e telecom são pessoas técnicas. Olha. Aí ele tem dificuldade na venda. Ele é bom para falar do produto, ele é bom para apresentar o produto, para apoiar o produto, às vezes para até ajudar em desenvolvimento, mas comercial ele não tinha essa habilidade. Então eles fechavam por falta de vendas. Olha e foi isso. nisso que realmente a gente deu super certo. Porque quando nós montamos a nossa empresa, a gente se preparou 1 ano financeiramente para não precisar do dinheiro da empresa, tanto de fluxo de caixa para a empresa, como para a nossa vida pessoal. E a nossa empresa, no 2º mês, ela já se pagava, ela já faturava o suficiente para se pagar. Caramba. A gente não precisou nem colocar todo esse dinheiro, colocamos para crescer a empresa, mas não precisamos nem colocar todo esse dinheiro dentro da empresa. Nossa. Então, aí quando a empresa já faturava, porque realmente a gente acabou arrasando em vendas, né? E aí eu entendi que todos os empreendedores, se ele tem uma cabeça aberta e ele sabe vender, dificilmente a empresa dele vai dar errado. Mas desde que as coisas que ele não sabe fazer, ele contrate as pessoas boas para fazer. Porque quando uma pessoa monta uma empresa, que isso é muito claro para mim hoje, ela tem que se dedicar na onde ela é mais importante na empresa, no início. Sim. Se de repente a empresa dela ela é mais importante dentro de um financeiro, depende do produto que a empresa dela tem, ou dentro de um TI, é lá que ela tem que se dedicar. Mas se de repente para a empresa dela ela é melhor no comercial, ela tem que se dedicar ali. Eu acho que independente do produto, quando você monta uma empresa, você tem que se dedicar ao comercial.
Perfeito. Entendeu? O dono da empresa tem que estar no comercial. Por quê? Eu escuto de alguns donos que falam assim, mas eu não sei vender. Eu falo, todo mundo sabe vender. Sim. Todo mundo sabe vender. Eu falo assim, você me fala do seu produto. Aí ele começa a falar, nossa, meu produto é assim, eu desenvolvi assim, passei tantas horas. É vendedor. Exatamente. É vendedor. Eu fiz um produto que ele é muito melhor que tal produto, eu vou chegar com esse diferencial no mercado. Eu falo, então, você já vendeu o seu produto para mim. Então, Ele você só, sabe não, vender ele o seu só produto. Então, acha que não sabe. Você precisa realmente, como é que fala? Desse olhar, né? E desse brilho para passar para as pessoas que vão vender para você. Então, você vai ter que estar lá junto. Porque o vendedor só vai aprender a vender o seu produto falando da forma que você fala. Quem é melhor para passar isso para o vendedor é você. Que criou o próprio produto. Então, é importante que você, neste período, esteja dentro do comercial para o crescimento da empresa. Quando a gente empreendeu, a gente não tinha experiência em empreender. Essa é a verdade. A gente saiu do mercado corporativo como vocês, né? CLT a vida toda. É algo recente pra gente ainda, né? A gente vai fazer 2 anos, a nossa empresa. E a gente falava assim, poxa, aonde que tá escrito que você tem que cuidar do financeiro quando você cria uma empresa, que você tem que vender, que você tem pessoas, que você tem um monte de imposto para pagar, né? Que, enfim, eu acho que para nós, né, Su, o que a gente mais sentiu de dor foi exatamente isso. Porque a gente até fez lá na faculdade, estudamos alguma coisa sobre financeiro, mas você não aplicou. É muito depois. raso, né? É muito raso. É muito raso. Isso, então assim, imagina assim que agora muitos empreendedores vão estar assistindo a gente e vão estar sentindo realmente essa mesma dor que você está falando. Então assim, todo mundo, quais são os 3 pilares que você enxerga hoje uma pessoa que ou está querendo empreender ou já está empreendendo e está sofrendo, né? O que você olha, assim, ou os pilares principais? Eu acho assim que os pilares principais, para quem vai empreender, ele tem que fazer algumas perguntas para ele mesmo. Eu realmente quero isso? Porque as pessoas gostam de fantasiar. Eu vou empreender porque eu quero ter mais tempo para minha família. Ganhar muito dinheiro. Eu vou ganhar muito dinheiro. Eu que faço os meus horários, ninguém vai mandar em mim. Isso. Por exemplo, eu já tive situação dentro da minha empresa, né? Que eu virei pro meu marido e falei assim, olha, se eu não fosse dona, eu ia pedir a conta. Só que eu não posso pedir a conta, você tá entendendo? Então, as pessoas não têm essa cabeça, né? Ela acha que ela vai empreender e ela vai ter uma vida de rei. Não, e daqui um mês tá rica em Maldivas. Exatamente. E a gente sabe que pelo menos tem negócios que com 5 anos você consegue se libertar um pouquinho. Sim. Mas desde que no início você já começa criando pessoas para te substituir. Principalmente quando eu falo substituir o dono. Se você quer ter férias, você identificou no início da sua empresa, que foi o que aconteceu com a gente. No início da nossa empresa, a gente contratou uma pessoa, que era uma pessoa que já tinha trabalhado comigo. Ela começou a trabalhar comigo quando ela tinha 17 anos na outra empresa, na área comercial. Ela era uma pós-venda. Aí eu contratei ela para um novo desafio, que eu gostava muito dela, mas para ela vender dentro da empresa, né? E falei para ela, vem que eu vou te dar todo o apoio. Né? Ela falou assim, eu sou mais pós-venda e venda se eu enroscar. Eu falei, não, se você é pós-venda, você vai vender muito bem. Eu acredito em você, eu vou te dar todo o apoio. E no primeiro ano ali, eu já identifiquei, ela 1 ano e pouco comigo, eu já identifiquei que ela seria a pessoa que eu teria que preparar para me substituir dentro da empresa. Fantástico. E hoje, praticamente, ela já faz isso. Na área comercial, eu ando na área comercial, mas quem toca a área comercial é ela. Você ela tem é diretora vida, comercial. você consegue eu tirar consigo tirar férias. Eu consigo viajar, eu consigo ficar 1 mês fora da minha empresa e as coisas correm muito bem, a gente bate metas, não tem problema nenhum, porque hoje eu tenho uma pessoa no financeiro que eu também preparei essa pessoa para o financeiro. Eu trouxe uma pessoa que tinha expertise financeira, da área financeira, só que ela não tinha faculdade. Eu paguei faculdade para ela, entendeu? A gente foi atrás dos processos juntos, e ela também está comigo ela está comigo praticamente há 12 anos, né? E ela tinha trabalhado como assistente comercial numa outra empresa comigo. Então, assim, eu fui preparando ela e dando condições para ela realmente assumir um departamento financeiro. Só que mesmo ela vindo como assistente comercial, ela já mexia com o financeiro, ela ainda era melhor do que eu. Porque eu não tinha muitas habilidades financeiras. O financeiro não era muito minha praia. Sim. Eu tinha um entendimento, né, raso de tudo, mas não era a minha praia. Então, um dos pilares é encontrar as pessoas certas. Encontrar as pessoas certas. Aí o que acontece? Então, eu falo assim, você tem que perguntar se você realmente quer aquilo. O negócio que você está abrindo, quem são seus concorrentes, como estão o concorrente, tanto o pequeno, o médio e o grande. Não é só olhar só para o pequeno, não só olhar para o grande. Porque às vezes a pessoa olha lá para o grande, que está ganhando rios de dinheiro, mas a empresa já tem 20 anos no mercado, o cara já pedalou, né? Ele já tem uma capacidade de precificar melhor. E não olha para o pequeno que está iniciando. Então, ele tem que olhar para o pequeno, médio e grande. E depois ele tem que o quê? Ele tem que perguntar assim, quem vai ser meu apoio nessa empresa? Perfeito. Vai ser o meu marido? Ou eu vou ter que contratar funcionários? Ou eu vou ter um sócio? Aí ele toma a decisão de montar a empresa. Porque, realmente,
todos os pilares da empresa são importantes. Mas é primordial você ter uma boa gestão e primordial você ter um excelente comercial. Eu falo, não dá para ser um comercial meia boca. Não, então, e se você está abrindo uma loja, ou se você está abrindo, como é que fala, uma lanchonete, o comercial quem são? São os atendentes. Eles têm que estar bem treinados. Você pode ter a melhor coxinha, a melhor pizza. Se o seu garçom não atender corretamente, não vai voltar. Se o seu caixa não atender com respeito aos clientes e dar algo mais, porque eu falo assim, o básico... O comerciante dá o básico do atendimento, ele não faz mais que a obrigação dele. Exato. É o mínimo que ele tem que atender as pessoas com educação. As pessoas estão indo no estabelecimento dele para comprar, para gastar dinheiro. Então, ele tem que atender com a educação. Então, você tem que dar algo mais. Você tem que dar algo que o cliente não pede. Perfeito. Entendeu? Então, algo assim, que o cliente não pede. Algo Adorei. que o cliente não pede. Eu falo assim, o atendimento hoje em dia, ele tem que ser extraordinário, entendeu? Você tem que entender o que o cliente fala na entrelinhas. Por isso que no nosso comercial, a gente treina muito isso, voltar a pergunta. Às vezes, eles estão fazendo reunião com o cliente fala, eu quero isso, quero aquilo, né? E, às vezes, tem comercial que fala, já entendi tudo que eu quero. Eu falo assim, mesmo que você entendeu, você vai voltar para ele e vai falar assim, então... Eu entendi, você quer isso, você vai repetindo tudo. E a maioria dos clientes, na pesquisa que nós temos interna, fala assim, não é bem isso que eu tô pedindo. Tá vendo? Eu quero isso, é isso daqui que eu tô pedindo, entendeu? A maioria, quando você começa a falar para ele o que ele pediu, e eles falam, eu tô repetindo exatamente o que ele me falou. E aí, quando eu falo que ele escuta o que ele me pediu, ele volta, ele tem dúvida, né? Ele vai perguntar para alguém, calma aí, deixa eu só confirmar se é isso mesmo, né? Então, assim, por isso que eu falo, a gente tem que ouvir o cliente nas entrelinhas. Você saber tem que ter ouvir. saber ouvir. Saber ouvir. Aquela época do vendedor falante, que falava demais, antigamente. Agora não hoje mais. Não. Hoje o melhor vendedor é aquele que escuta e consegue fazer conexão com o cliente. Exatamente. Você tem que se conectar, escutar bem o cliente e tem que entender muito do produto que a empresa vende, que você vai vender, para saber quando o cliente está falando com você se o seu produto vai ser adequado para ele. Eu falo assim, o fundamento realmente, as pessoas que trabalham em vendas, elas precisam ser realmente ambiciosas, elas precisam, não pode gostar da zona de conforto. Quem está em vendas, não existe zona de conforto. Você comemora a meta agora no dia 30, 31. E zera. Aí no outro dia você tem que voltar com gás. Então, assim, né? Se saiu para beber uma cerveja, um vinho, no outro dia você tem que levantar cedo de ressaca e trabalhar, porque começou o dia 1º. A vida do vendedor é essa. A vida da área comercial. Do vendedor, do diretor, do gerente. A vida do comercial é essa. Então, ele não pode gostar da zona de conforto. Eu falo, quem gosta da zona de conforto vai ficar na parte administrativa. Sim. Não que seja tão confortável, mas é mais leve, é menos cobrança, né? É mais processo. Se você sabe fazer os processos direitinho, você tem menos dor de cabeça. Perfeito. Então, assim, o vendedor, ele tem que ser realmente essa pessoa ambiciosa, ele tem que ser uma pessoa resiliente, uma pessoa de uma boa comunicação, ele tem que ser simpático, porque hoje você quebra muito gelo fazendo os clientes rir. Total. Às vezes, assim, fala assim, o vendedor que sabe contar uma piada legal, que sabe que não desagrada, que não usa pessoas, ou dá exemplo de história deles engraçada, né? Perfeito. Ele fala, chega com o cliente, ele vê alguma coisa no cliente que ele consegue introduzir uma história dele, algum perrengue que ele passou, alguma história engraçada, ele cria uma conexão ali. Se ele fez o cliente rir, ele já criou a conexão com o cliente. É verdade. E estudar o cliente também, né? Estudar. Antes de uma reunião, e hoje que o mundo está muito nas reuniões online, tem que estudar. Pegou o cliente, você tem que estudar a empresa, ir lá no perfil da pessoa que vai te atender no LinkedIn, olhar todo o perfil, entendeu? Para você criar uma conexão com ela. Faz toda a diferença, né? Não dá. Imagina se você está fazendo uma reunião com uma empresa que ganhou um prêmio Master, né? Sim. E você nem sabe disso. Entendeu? É porque ali já dá gancho para muita conversa. Por muita coisa, exatamente. Né? De repente você nem vai vender primeiro, você já vai pegar o gancho, olha, nós vimos que você recebeu o prêmio, né? Então você vê que nem vai vender direto. Nem vai, exatamente. Né? Muitas vezes, porque se você for vender direto, você não vende. Se eu chegar aqui para você, olha, eu tenho essa caneca bonita, eu trouxe aqui para você comprar, você quer comprar minha caneca? Você não vai vender, dificilmente. Só se for uma coisa que a pessoa necessita. Ela tá necessitando daquilo agora. Por que eu vou comprar a caneca, né? Agora, se é, por exemplo, uma venda B2B, a gente sabe que geralmente você vende para empresas, mas você tem que se conectar com as pessoas. Perfeito. E geralmente as empresas, assim, se é uma coisa que ele precisa, ele vai procurar. E mesmo quando ele vai procurar, já vem um monte de concorrente atrás, né? Verdade. Por mais que ele chegou até você, vai aparecer um monte de concorrente. Você tem que oferecer o remédio certo para a dor dele. Exatamente, o remédio certo para a dor dele. Para a dor dele naquele momento. Exatamente. E mesmo você tendo o remédio certo, se você não criar uma conexão com o cliente, esquece. Eu falo, a venda começa pela conexão.
Então, às vezes eu tenho, assim, funcionários que eles têm, assim, muita preocupação quando eles entram em uma venda de TI, de telecom. Tem pessoas que falam para mim assim, eu acho que eu vou fazer um curso de TI. Eu falo, mas por que você vai fazer um curso de TI? Eu falo assim, você é comercial, você vai lá bater cabeça. Você era bom em matemática? Não sou. Não, então esquece. Falei, você tem que aprender o produto. Treina o produto. E você tem que treinar ele quando você vai falar para o cliente, você tem que entender as partes técnicas, né? Eu falo para ele assim, não precisa nem ser tão profunda, porque se for entrar em uma reunião técnica, você envolve um pré-venda, alguém da área técnica, mas você tem que saber transformar esse produto técnico numa venda comercial. Para ser de uma forma mais leve. Para ser de uma forma mais leve, porque ninguém aguenta, né? Ficar ouvindo técnica. Entendeu? E quando pega alguma pessoa de TI, uma pessoa que é mais técnica, né? Porque tem clientes que são mais técnicos. Ele tem um apoio dentro da empresa. Ele envolve um engenheiro, ele envolve alguém do pré-venda, alguém que vai fazer esse apoio para ele. Perfeito. Só ainda falando sobre experiência do cliente, que é um ponto que você falou, que hoje está todo mundo falando muito, né? Sobre CX, hoje tem até cursos, né? Que as pessoas dão sobre isso, né? É algo que a gente olha muito o tempo inteiro, né? E a gente fica muito preocupada hoje, dentro da nossa base, do famoso cross-selling, né? Hoje a gente fala muito do cross-selling. Como que a gente pode fazer a nossa base crescer, né? Olhando para dentro dos nossos próprios clientes, porque às vezes isso é realmente uma dor, né? Às vezes o cara compra um produto com a gente, só que ele também compra mais 10 e não tá comprando com a gente. Entendi. Né? Uma das coisas assim, vamos supor, eu vou falar da minha empresa, uma das técnicas que nós usamos, nós temos um pós-venda muito ativo. Pós-venda. E uma área de marketing também. Você tem uma equipe de pós-venda? Sim, eu tenho uma equipe de pós-venda. Eu tenho uma equipe de vendas e uma equipe de pós-vendas. Ela fica alimentando esse cliente de conteúdo? Lá na empresa, vamos supor, a gente divide os clientes A, B, C, D. Tá. Entendeu? A gente divide tanto por faturamento como por nome. Tem cliente que às vezes ele tem um faturamento baixo, mas ele é uma empresa com um nome forte no mercado, ele vai como um cliente A. E o que acontece? Nós dividimos para equipes de pós-venda. Um cliente C e D, geralmente, ele vai ser um pós-venda por telefone. Mas ele vai receber, todo mês, um e-mail e uma ligação, no mínimo. Tá? Ele recebe um e-mail que manda falando para ele que está à disposição. Você se faz presente. Se faz presente. Né? E nesse se fazer presente, a gente instrui eles a pedirem indicação. Então, a gente vende bastante por indicação. Entendi. Que legal. Indicação. Isso é bom. E não é dando prêmio, não, tá? Sim, pedir indicação. Porque a pós-venda, ela acaba criando uma conexão com o cliente. Ela também tem uma meta de vender novos produtos. Ela pede a indicação. E quando ela cria conexão com o cliente, ela vai entendendo a empresa do cliente. Então, quando ela vai fazer um contato com o cliente, ela já vai oferecendo um produto. Olha, eu vi que no seu site você usa 0800. Quem está fornecendo 0800 para você? Que é um dos produtos que eu vendo. Sim. Quem está fornecendo? Eu não posso passar uma proposta para você de 0800, você não pode falar para mim o quanto você está pagando, eu vejo se eu consigo reduzir isso. Aí entra com aquela interação comercial. Então, para manter o cliente na base, o cliente realmente precisa ser muito bem atendido. No entanto, assim, que a gente solta as NPS nossa, a NPS nosso, o resultado dela é 8,4, que é um resultado alto para a área de telecom. E área de comercial, tá? É um resultado considerado bem alto. Então, assim, por quê? Porque, assim, por causa do atendimento. Então, é uma proximidade com o cliente. Com a proximidade com o cliente, você consegue conhecer tudo que o cliente precisa e você vai olhar na sua cartela de produtos, do que ele precisa, o que eu consigo vender. Então, quando entra uma venda dentro da empresa, o vendedor, ele é obrigado para abrir CNPJ e fazer o contrato. Ele fez essa venda, quando ele vai passar para a área de pós-venda, ele acompanha até ativação. Aí, quando é ativação, acompanha as duas áreas, pós-venda e vendas, porque daí ele já entrega para pós-venda. Quando ele vai passar para a área de pós-venda, ele já é passado um histórico, né, via sistema, é passado um histórico, qual o potencial desse cliente. O próprio vendedor já manda, olha, eu vendi um Saint, mas ele tem potencial de comprar SMS, 0800 PBX virtual, ele tem potencial de comprar dados. Ele já passa o histórico. Entendi. Esse cliente, eu vendi para ele 10 mil, mas ele é um cliente que fatura 200 mil. Ou seja, as duas áreas trabalham em conjunto. Então, quando a pós-venda recebe, qual que é a meta dela? Ela tem uma meta também. Ela tem que crescer o cliente dentro da carteira. Que eu falo para o vendedor, eu falo, você tem que se preocupar para entrar em um cliente, nem que for para você vender R$1.000, que é o nosso ticket mais baixo. Nem que for R$1.000. Abre o CNPJ. Entende quando você vendeu R$1.000, você abriu o CNPJ. Traz o histórico e a pós-venda trabalha. E aí, todas essas novas vendas, a pós-venda que vai fazer, não ela que vai fazer. Só que quem abriu o CNPJ, ele continua ganhando comissão.
Porque se você conhece venda, você imagina eu fazer uma venda de R$1.000 e ter um cliente com potencial de 300 mil, eu não vou querer entregar para pós-venda se eu sou vendedor, se eu não ganho, você tá entendendo? Se eu não ganho. Você quer ganhar Aí mais. começa o trabalho em conjunto, ele entrega para a pós-venda pede apoio para ele em algumas vezes, mas ela tem uma meta de vender produto. A gente já traça, vai para gerente do departamento, né, da área de pós-venda, né, que é, geralmente assim, uma das coisas que eu faço na minha empresa é ninguém pode ter mais que 6 funcionários diretos respondendo, para você ter um trabalho com qualidade. Então, todas as gerentes nossas têm no máximo 6 funcionários abaixo dela. E às vezes tem gerente que fala, não, pode mandar 10 que eu dou conta. Não, ela pode dar conta, mas ela não dá qualidade. E aí dá conta sem qualidade. Sem qualidade. Então, o que acontece? Então, aí é distribuído dentro das equipes de pós-venda para as gerentes, e a gerente já passa para pós-venda, já todo com análise do que o vendedor passou, manda a pós-venda fazer uma outra análise e já deixa para pós-venda. Você tem meta de vender tais produtos dentro desse cliente, porque esse cliente tem potencial. Tem potencial de crescimento. Aí a pós-venda, ela tem a premiação, ela tem também uma participação do faturamento, ela tem a premiação por ampliação, né? Então, a gente trabalha toda essa dinâmica, porque comercial tem que correr dinheiro. Eu falo assim, o empresário que enxerga o comercial como despesa, ele tá fadado ao fracasso. Comercial é investimento, gente. Os empresários têm que colocar isso na cabeça. Comercial é investimento. Comercial... E o céu tem que ser, de fato, o limite para esse cara. O céu é o limite. Exatamente. Né? Exatamente. Você não pode... Tem empresas que elas começam... elas dão comissão, mas elas colocam um teto. Olha, você vai ganhar comissão até chegar a 20 mil. A partir de 20 mil, você não ganha mais. Você vai ficar só na premiação. Você quer a maior balde de água fria para um vendedor ambicioso, para um vendedor que quer crescer, quer fazer algo mais na vida dele? É colocar limitador. Eu falo assim, para que você vai colocar limitador? Se o cara tá trazendo faturamento e você negociou um percentual com ele, que já tá no seu custo, por que você vai colocar limitador? Você quer que o vendedor saia? O céu tem que ser o limite. É o que a gente acredita também. E é isso que a gente aplica na empresa. O céu é o limite. Ele não tem, ele tem a comissão recorrente, ele não tem limitação. O que faturar, ele vai ter aquele percentual dentro da carteira dele. Não tem como o cara não se manter motivado. Não e querer ganhar mais. Querer ganhar mais. Querer ganhar mais, entendeu? A não ser se ele quer buscar um outro desafio, que nem já ocorreu. A gente teve pessoas de vendas que estavam ganhando muito bem, né? No ganhando assim, que você olhava assim, em comissão, ela ganhava salário mais que um diretor comercial de qualquer empresa. Só que ela queria novos desafios. Entendeu? Entendi. E na nossa análise, o desafio que ela queria não encaixava, porque ela não tinha... ela não tinha perfil para ser gestora. Entendi. E se você sabe, quando você vai promover alguém, é uma responsabilidade muito grande, porque você não tem como voltar atrás. Não. Você promove essa pessoa, dali é pra rua. Você não tem como voltar. Então, na nossa análise, a gente fazia assim, olha, ela é uma excelente vendedora, ela vende muito bem, só que assim, ela não anda bem em nenhuma das áreas da empresa, porque era uma vendedora que encrenqueira, que reclamava de processos, estava sempre em atrito com alguém, né? Não tem perfil de gestão e nem investe, porque antes da gente chegar a falar isso pra ela, quando ela despertou a vontade dela de ser gestora, foi dado um feedback para ela de todos os cursos que ela precisava fazer, a preparação, como ela precisava mudar o comportamento dela. Isso foi dado vários feedbacks. Chegou um momento que a gente viu que ela não iria fazer. E levar a promoção porque ela tem um faturamento alto, não é porque ela é uma excelente vendedora que ela vai ser uma boa gestora. Eu não posso colocar uma equipe na mão dela. Entendeu? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o desafio que ela queria, ela não ia encontrar lá com a gente. Né? E aí a gente acabou fazendo meio que um acordo, ela acabou saindo da empresa. Mas era o desafio que ela queria. Como vendedora, ela poderia continuar. E como ela viu que ela não ia atingir o desafio que ela queria, ela começou já começar a buscar coisas fora, começou já a ficar meio desanimada, né? Então aí a gente chegou e falou, olha, não tem mais condições, realmente. E na sua visão, esse vendedor, você contrata ele CLT ou PJ? Porque no nosso modelo, os produtores acabam sendo PJ. Como que funciona? No nosso modelo, como a gente presta serviço para Telecom TI, só as gerentes são PJs. Os vendedores todos são CLTs. Mas, assim, é um modelo que é adotado pela gestão da empresa. Sim. Mas eu, particularmente, se eu fosse vendedora... Aliás, eu nunca trabalhei com CLT. A primeira vez que colocaram um CLT pra mim, no mês seguinte eu tava ajoelhando no pé lá do vice-presidente da empresa. Falei, não quero, pelo amor de Deus. Tá levando quase a metade do meu salário. Não quero que desconta nada. Não quero saber, entendeu? Deixa eu trabalhar autônomo, né? Na época nem tinha esses contratos de MEI, né? Deixa eu trabalhar, eu assino o que vocês quiserem aí. Não quero vínculo nenhum, não tem problema. Mas não faça isso, pelo amor de Deus. O que o imposto levava era coisa assim absurda. E qual o benefício que eu ia ter com aquilo? O INSS? Eu pago plano de saúde, eu não frequento o INSS. Vou ficar contando com a aposentadoria, que vai ser no máximo hoje, acho que o teto, né? 5 mil e pouco de uma aposentadoria. Então é melhor investir em outras coisas, pegar todo aquele imposto, fazer um investimento real para o meu futuro. Mas aí você tem que ter o quê? Você tem que ter
uma cabeça boa, você tem que saber fazer uma administração da sua vida, a gestão da sua vida pessoal, né? Tem vendedores que às vezes eles não querem, porque eles contam com a aposentadoria, porque tudo que eles ganham, eles gastam. Não tem gestão. Ele não tem gestão, entendeu? Às vezes eles gastam mais do que eles ganham, né? E o vendedor, você sabe, o vendedor tem essa vaidade, tanto a vaidade do carro, das roupas, de sair pra beber. E a gente fala que quando a pessoa bebe, ela já se acha rica, aí ela gasta mais do que pode passar no cartão, né? O povo tá se identificando. Tá todo mundo se identificando. Então, assim, então tem vendedor que ele não consegue, mas a maioria dos vendedores que eu conheço que trabalha na forma de, como é que fala, MEI hoje em dia, né? São pessoas que estão preocupadas com o futuro. São pessoas que têm aplicações, são pessoas que têm uma previdência, né? São pessoas que estão preocupadas com o futuro. E realmente ele pega aquele dinheiro que não é descontado e ele aplica bem. Agora, se não tem cabeça, é melhor morrer na CLT. Exatamente. Tem sido tendência. A gente tem observado bastante. A gente tem muitas pessoas que a gente conhece que migrou pro MEI. Não, total. E é uma tendência. Prefere. E eu falo, qualquer pessoa que, assim, que sabe fazer uma continha, que pensa um pouquinho além da caixa, ele não vai querer ser CLT. Você imagina um vendedor que te tira 30, 40 mil de comissão. Sim. E eu tive essa experiência na empresa. A pessoa teria que levar 30 mil de comissão, ela estava levando 18, 19. Caramba. 16, depende do mês. Gente, é fazer conta. Gente, só fazer conta. Pra mim, doía a alma. Mas ela não queria virar MEI, não. Pra ela, a segurança ela era... falou pra mim, falta poucos anos pra eu me aposentar, entendeu? Então, assim, a segurança dela era aquilo, é pensamento, né? Eu falei, mas você tá perdendo aí 13 pau por mês, brincando todo mês. Sol, que você é uma vendedora, tá no seu sangue aí, dá pra gente ver. Eu queria que você falasse mais sobre a sua empresa. O que nós, hoje, como empreendedoras que somos, o que nós podemos contar de serviços da sua empresa? O que nós podemos contar nesse sentido? Eu tenho várias empresas, né? É uma hold com várias empresas. A minha empresa de vendas, ela fornece tanto o serviço de vendas, como de pós-venda. Apoio também em marketing, também se as empresas precisam de marketing, a gente tem uma equipe de marketing. E a gente oferece também o serviço de gestão comercial. Vamos supor, você tem os seus funcionários, eu faço a gestão dos seus funcionários, ele dentro da minha própria empresa. E oferecemos o serviço também de montar ou reestruturar o comercial da tua empresa. Vamos supor, você está com um comercial lá, não está do jeito que você gosta, você precisa implementar algumas outras ferramentas, você quer trazer alguma coisa nova, precisa qualificar mais a contratação, a gente presta esse serviço também. A gente monta o comercial tanto do zero, como chega e reestrutura o seu comercial. E quando vai reestruturar, eu vou falar para você, essa pessoa aqui tem que sair. Essa não serve. Não serve. Você tem que buscar esse tipo de pessoa no mercado para você atingir as suas metas, seus objetivos dentro da empresa. E quando você fala sobre montar uma equipe de vendas, né? Hoje é uma tendência, você acredita que é uma tendência as empresas estarem terceirizando isso? Porque, assim, por exemplo, a gente não tem essa pretensão de repente, ter 10 comerciais funcionários nossos. A gente consegue terceirizar isso? É isso? Eu falo assim, olha, eu gostaria que fosse realmente uma tendência. Mas são poucos empresários que têm essa cabeça. Tem empresários que, às vezes, eles não querem terceirizar por insegurança mesmo, ou eles acham que vai ficar muito caro, né? E, por exemplo, as empresas que eu presto serviço, eu provei para elas que é muito mais barato eles terem a gente, porque eles têm um faturamento lá em cima, do que eles ter uma equipe que eles pagavam lá um valor baixo e não tinha faturamento nenhum. Acaba pagando aquele ticket médio de vendedor, e não tinha faturamento nenhum, entendeu? Porque eu só não presto um serviço de vendas, eu faço um movimento na equipe. Então, eu faço assim, a gente trabalha desde a motivação, a gente trabalha desde o sonho dos funcionários, a gente tem vários tipos de incentivos dentro da empresa. Por exemplo, assim, a gente tem um programa dentro da empresa que a gente chama de Flex On, dentro da empresa de vendas. Esse programa, assim, toda segunda-feira tem uma novidade dentro da empresa. Então, quando as pessoas chegam na empresa na segunda-feira, ela é recebida com alguma novidade, alguma surpresa, é recebida com música. Então, é para ressignificar a segunda-feira. Então, todo mundo sabe que vai ter... Difícil, né? É difícil, né? Porque sextou, todo mundo tá lá, né? Segundou, ninguém... amanhã é segunda-feira, né? Ninguém quer. Meio difícil isso. Então, a gente fez esse programa para poder ressignificar a segunda-feira. Para as pessoas chegar à segunda-feira. Então, por mais que eles cheguem meio cabisbaixo, a gente já deixa eles animados. Entendeu? Já para mudar aquele clima. Então, dentro da empresa, a gente trabalha muito a gestão humanizada.
Então, assim, como a gente traça o perfil comportamental do funcionário, se a gente sabe que aquele funcionário não serve para aquele departamento, se ele tem mais, como é que fala assim, ele é mais para vendas do que para pós-venda, a gente procura transferir ou, de repente, viu que ele está lá dentro da empresa, ele está fazendo uma faculdade de marketing. Você faz análise de perfil mesmo análise de perfil mesmo. Eu não só faço análise, a empresa só não faz análise de perfil, como todas as gerentes, ela sabe como se comunicar com cada funcionário. Porque a gente faz análise de perfil e uma análise de comunicação assertiva, porque a forma que eu comunico com a pessoa visual não é a mesma forma que eu vou comunicar com a pessoa sinestésica ou auditiva, é totalmente diferente. Entendi. Eu sou visual. Se você ficar falando pra mim e eu não conseguir te ver, eu vou ficar piscando, eu vou ficar assim, eu vou ficar procurando algum foco. Entendi. Eu tenho que ver o que a pessoa tá falando. Precisa desenhar, tipo assim, olha, ou olha desenhar aqui, ou ter uma apresentação, isso, né? Tem que ter Por exemplo, assim, vai ler um contrato, a pessoa vai ler em voz alta. Não, eu tenho que estar na tela, por mais que ele tá lendo, eu tenho que estar vendo aquela imagem passar. Entendi. Por mais que eu não tô lendo aquela imagem, mas eu preciso focar. Então, isso eu consigo receber bem uma comunicação. Só ouvindo, entendeu? Eu aproveito bem menos. Então, você imagina você fazer gestão de uma equipe. Nem os irmãos são iguais, nem os dedos da mão, Imagine, né? E por isso que eu falo que tem que ser, no máximo, 6 pessoas, realmente. Porque a gerente, ela tem que entender o perfil de cada funcionário. Como ela vai comunicar, como ela tem que dar o feedback para aquele funcionário. Tem um feedback que, às vezes, funcionário que ela tem que realmente falar um pouco mais forte. Porque a pessoa só entende daquele jeito. Sim. Tem pessoas que ela vai ter que falar de uma forma mais suave. Porque senão ela vai, né? Entendeu? Então, assim, então ela tem que saber como trabalhar com qualquer pessoa da equipe. O nosso propósito é resultado. Então, a gente fala assim, o que é prioridade na nossa empresa? Prioridade é o cliente, tanto o cliente que nós prestamos serviço, como o cliente do nosso cliente. Então, o nosso propósito é resultado. Então, eu falo assim, meta, nós negociamos a meta no início do ano. Se vem uma meta que nós achamos que não vai ser plausível para a gente bater, a gente negocia. Fala, não vou assumir essa meta porque eu não vou entregar esse número. Eu assumo o que eu posso entregar. Sim. E mesmo o número que eu assumo, eu sempre quero entregar uns 30% a mais. Eu nunca quero entregar aquilo, no mínimo 30% a mais. E é a mesma coisa com as gerentes. Eu falo, a partir da hora que você recebeu a meta, você sabe a equipe que você tem. Então, essa meta não é para ser discutida. Essa meta tem que ser batida. Você tinha que discutir antes de você receber a meta. A partir da hora que você aceitou, se vira. Então, o nosso propósito é resultado. Só que para eu ter resultado, eu não preciso ficar chicote nas pessoas, né? Que hoje em dia nem isso não funciona mais, né? Eu não preciso sangrar as pessoas. E eu não preciso ficar jogando na cara do meu funcionário todo dia que ele tá atrás da meta, que ele precisa bater meta, cobrando meta. Eu trabalho a pessoa dele. Então, nós temos uma forma de trabalhar dentro da empresa, a gente trabalha os sonhos do funcionário. Entendeu? Então, a gerente entende com ele o que ele quer da empresa, quais são os sonhos. Então, a gente já sabe quem é que quer ser gerente, quem é que quer ser promovido, se a pessoa quer trocar o carro, quer comprar uma casa. Perfeito. Aí, a gente faz os quadros do sonho, a pessoa desenha o sonho. Quando ela realiza o sonho, ela dá um depoimento, ela já desenha um outro sonho. Aí, o que a gerente monta com ele? Você quer trocar seu carro esse ano? Seu carro é X, você vai trocar para um valor X. Então, você está faturando isso, você vai precisar trazer tantos clientes para virar esse faturamento. Incrível. Para você conseguir. Então, a gente trabalha uma estratégia para a vida dele. Automaticamente, ele realizando o sonho dele, ele está trazendo os números para a empresa. Então, você acredita que a vida pessoal e profissional, elas têm que caminhar junto, certo? Junto, não dá para separar isso. Não dá. Eu falo que não existe esse negócio, até na internet, quando as pessoas falam assim, eu tenho Instagram pessoal e Instagram profissional. Eu falo, não dá. Não tem como separar CPF de CNPJ. Uma hora, se você tem isso, é porque você tem coisas que você posta, você não quer que a vida profissional saiba, que é o seu cliente ver. Uma hora, ele vai ver isso. E vai ser ruim. E vai ser ruim. Então, é o seguinte, se você é uma pessoa que trabalha com o público, você quer adquirir uma autoridade, você quer adquirir um respeito, se você acha que quando você tá bebendo com as suas amigas, ou se você tá de biquíni na praia, se você postar, você perde isso, então você não faça isso. Perfeito. Você tira as fotos e põe no grupo da família. Você não publica na internet. Eu falo, você só publica o que pode estar no jornal, que todo mundo pode sair falando. Todo mundo pode falar. Senão você não publica. Então, não dá para fazer essa separação. Então, tem que andar junto. Então, assim, a empresa ela tem um resultado para bater. Em vez dela ficar fazendo projetos para a empresa bater essa meta, ela tem que pegar o funcionário. Boa. Entendi. Entendeu? Você tá falando e tá servindo para nós, tá? Servindo. E aí, eu queria aproveitar o gancho e fazer uma pergunta. Porque tem muita gente que vai se identificar, óbvio, né? E a audiência no Brasil inteiro. E aí eu te pergunto, aquela empresa que está lá em Manaus, né? A gente atende muito cliente em Manaus. E que quer
isso daí que você está falando dentro da empresa dele, vocês conseguem fazer isso à distância? Não, eu teria que ir para lá. Eu poderia fazer à distância algumas reuniões, né? Online, a preparação, né? Mas vai chegar um momento que eu tenho que ter uma pessoa lá acompanhando. Porque eu posso montar fazer a reunião, entender tudo o que ele quer, fazer uma visita na empresa dele, montar uma estratégia, apresentar e programar como vai ser aplicada. Quais vai ser os treinamentos. Tem treinamentos que são online, que você faz. Porque quando você pega um projeto desse, você também tem que treinar o vendedor dele, tem que treinar o gerente dele, né? Entendi. Então você tem que ir, estrutura tudo. E depois segue. Depois deixa ele seguindo. Aí, por exemplo, assim, na empresa que a gente fez toda essa parte, né? Que nós estamos hoje, tem uma que nós fizemos. Foi um trabalho, ele contratou a gente para um trabalho de 1 ano e 2 meses. E nós deixamos até os diretores superintendentes contratados. Nossa. E contratamos tudo, desde o vendedor, do pós-venda, do pré-venda, do gerente, do superintendente, do diretor, dos regionais. A gente deixou a equipe montada para eles. E eles seguiram a vida. Entendeu? Fantástico. Era um trabalho para ser de 6 meses. Só que daí eles gostaram tanto do trabalho e falou: não, eu quero que você busque as pessoas para tocar, que eu ia deixar ele só com o diretor comercial e a gerência. Ele falou: não, aí ele apresentou o projeto que ele tinha, que era para o Brasil inteiro, e que ele precisava. E acabou ficando mais 6 meses, mais 2 meses, né? Aí chegou uma hora que ele falou assim: não, tem como vocês ficarem mais 4 meses? Aí eu falei para ele assim: você não precisa mais da gente. Se você precisar, você pode me ligar, que a gente vai atender você a hora que você quiser. Os seus diretores podem ligar, nós vamos tirar todas as dúvidas. Se precisar vir aqui, eu volto sem contrato, eu vou te dar esse apoio. Você não precisa mais, você já tem uma equipe perfeita para você seguir em frente. Tá tudo aí. Tá o regional, tá o diretor, tá o superintendente, tá o gerente, tá tudo aí. Falei, agora são processos. Agora é o regional, o diretor analisando, cada um vai analisando e vai vendo quem tem que trocar no decorrer. Aí processo, que faz parte, né? Aí são ajustes que tem que ter, que toda Exatamente. Eu falei, você não precisa, né? Claro. Se ele optasse em contratar a minha empresa para fazer esse serviço, beleza. Mas ele optou na consultoria, ele queria que montasse um comercial. Então, eu não posso ficar com ele também a vida inteira. Eu também tenho que ser ética, né? Sim. Então, Claro. na hora de você andar sozinho, né? Não, com certeza. Eu fiz essa pergunta porque, de fato, muitas empresas, né, muitos empresários, com certeza vão fazer essa pergunta. Sim. É porque o seu serviço, só hoje, o serviço da sua empresa, é um serviço que muita gente, com certeza, está buscando. Eu tenho certeza. Olha, eu vou em eventos, eu faço curso, assim, muitos cursos. Acho que esse ano eu já devo ter feito uns 15, 20 cursos. Inclusive, muitos investimentos, né? Investimento, eu falo assim, sabe? Em aprender mesmo. E até coisas que eu sei, eu vou lá para ver se tem alguma ponta nova. Sim, entendeu? Sempre tem, né, Sol? Sempre tem. Inclusive, o último que eu fiz, nós fizemos foi de atendimento, a excelência do atendimento ao cliente dentro da Disney. Olha. Uau. Entendeu? Porque a Disney, o que é os parques da Disney? Ele é o parque que paga menos e que tem mais procura de pessoas querendo trabalhar lá. Inclusive, eles têm um livro, exatamente, né, Sol? É o parque mais caro e é o parque que está sempre lotado. Então, ele tanto trabalha, ele tanto tem a cultura do funcionário, como ele tem a cultura do cliente. Entendeu? E você quase não vê reclamação da Disney. Praticamente é zero. Todo mundo que vai lá volta muito feliz e satisfeito. Porque ela realmente vive aquele sonho. E eles fazem tudo para aquele sonho acontecer. É verdade. Fala um pouquinho sobre as mídias aí, porque você hoje tá em tudo, né, Sol? Fala um pouquinho. As mídias, graças a Deus, elas foram acontecendo. Inclusive, da CNN, para mim, foi bem uma surpresa, assim, né? Foi, de repente, eu estava indo trabalhar, eu recebi uma ligação. Eles perguntando se eu poderia, que eles iam fazer uma matéria sobre mulheres, né? Que a maioria das mulheres hoje, 51% das mulheres já são responsáveis pelos seus lares, né? Então, eles queriam fazer uma matéria de mulheres empreendedoras, mulheres que trabalhavam autônoma. E se eu podia participar. E eu considero isso um troféu, porque quando a pessoa da produção me ligou, a pessoa do jornalismo me ligou da CNN, ela falou assim, olha, eu preciso que você grave um áudio, a matéria é essa, falando tudo que você pode me ajudar com essa matéria. Só que, assim, eu não garanto que a matéria será sua. E se for sua, você vai ver no site ao meio-dia. Nossa. Porque eu tô pedindo para mais 2 mulheres, que é mais ou menos no perfil seu, que foi indicada. Então, a gente vai escolher a melhor. Então, se não for, vai ter outras vezes que a gente vai chamar. Eu falei assim, então, para eu saber, eu tenho que entrar no site se tiver a matéria meio-dia, porque foi a minha. E realmente foi a minha. Então, eu considero até um troféu. É um troféu. Foi uma ligação de repente, que eu não esperava, né? E o que eu falei foi o que foi escolhido para sair na CNN. E assim, para mim, foi um troféu. Isso aí é fruto do seu resultado, fruto de muitos anos de trabalho, de muita competência, né? De muita capacitação.
Olha, mais do SBT também. O SBT, eu fui convidada no mês de março, um pouco antes do mês de março, que o SBT estava convidando algumas empreendedoras para ir lá por causa do mês da mulher, né? Sim. Então, eu fui convidada, fiz um passeio lá no SBT. E aí, você fala com a equipe de jornalismo. E quando eles conversaram comigo, eles ficaram encantados por saber que na minha empresa, mais de 85% das funcionárias são mulheres. Uau. E todas as gestoras são mulheres, né? O único diretor homem que tem dentro da minha empresa é meu sócio, que é meu marido. O resto são todas mulheres. Então, todas são As mulheres. mulheres Que tá estão acompanhando, dominando, né? A gente fala disso com muito orgulho também. A gente até teve um episódio, né? Que a gente foi questionada nas redes sociais o porquê que a nossa empresa só tinha mulheres. Eu também né? sou questionada. Você também sobre é? isso. A gente foi mesmo. Nós recebemos. E não é uma verdade. A gente tem homens na nossa empresa, mas assim... A gente foi questionada por isso. A grande maioria são mulheres. Poderia mulheres, até ser uma opção nossa, Sim, do nosso modelo de negócio. Mas não é. Mas não é o foi. que eu falo sempre. Nós nunca abrimos uma vaga escolhendo sexo, Não. escolhendo nada. Não. A gente abre uma vaga de vendas. Perfeito. E a gente vai entrevistar todo mundo, entendeu? Então, eu falo assim, a Perfeito. gente não tem essa coisa, né? O sexo, opção sexual, Não. raça, a gente não tem nada disso. Quem tem talento vai entrar. É. Só que o que acontece? O que a gente percebeu ao longo? Os homens não ficam. Porque a gente tem um perfil na empresa, geralmente na área comercial, um perfil mais de uma idade, né? Que geralmente as pessoas na área comercial começam lá com seus 22, vai até 35, 38, é um perfil desse. Então, os rapazes, geralmente, que vinham, eram os rapazes mais novos. Sim. E eles não aguentavam o tranco, porque a mulher é muito competitiva, né? Sim. E a mulher, quando ela vende, ela é terrível, né? Ela tira sarro, existe muito isso na área comercial. É verdade. E elas trabalham, assim, realmente, principalmente as que são casadas, têm filhos, porque é uma coisa que não existe na nossa empresa. A gente tem funcionários que já teve a segunda, terceira gravidez dentro da empresa. E eu falo Isso assim, é bom. você nunca vai ser demitida dentro da empresa porque você engravidou. Nunca. O que conta é o seu histórico. Claro. Se É você entrega. se você tá grávida e você realmente está doente, que a gente já teve casos de funcionária, que ela Se tinha afastar. um problema na gravidez e ela estava enrolando para se afastar, né? Ela pegava atestada a cada 15 dias, voltava, trabalhava 10 dias, colocando em risco a gravidez dela para ela não ser encostada. A gente conversou com ela, entendeu por que ela estava fazendo aquilo e ela explicou. Olha, eu tenho um problema, eu não Corria eu risco, corro né, a risco. gravidez. Eu falei, então, mas por que você não pede pro médico encostar? Não, porque eu vou ficar pelo INSS, eu não quero ficar agora. Aí eu falei assim, então você vai pra tua casa. A empresa vai continuar te pagando. Quando o médico vai te dar licença maternidade? Ela falou assim, vai ser por volta do mês X. Eu falei, então aí você traz, né? Se ela saiu de lá chorando, eu falei, vai cuidar da tua gravidez. Porque claro. era uma funcionária sensacional, não tinha nada que eu pudesse falar daquela funcionária. E ela estava em um momento que ela precisava ali do apoio da empresa. E eu trabalho com mulheres. Perfeito, E eu sou mãe de 3 filhos, né? Você sabe Eu sei exatamente. exatamente, sabe. entendeu? E eu sempre falei para as pessoas que trabalham comigo, gente, gravidez não é doença. Ela só fica complicada se você tem uma complicação. É. Se você não tem a complicação, eu falo assim, quando eu estava grávida, acho que era o momento que eu mais tinha disposição para trabalhar. É verdade. eu também. Eu trabalhava com uma É disposição, verdade. assim, enorme. Então, eu falo assim, então aqui na empresa... Você só vai ser mandada embora, não é porque você ficou grávida, é que se de repente a gente sabe que você não tem complicação nenhuma, você Sim. tá aprontando, enrolando, trazendo um monte de atestado, fica faltando, usando como desculpa para não dar Sim, resultado. Falei, aí você vai ser demitida pelo teu comportamento, É pela tua outra falta de coisa. resultado. Não porque você ficou grávida, né? Perfeito. E a gente até brinca lá, olha, vocês revezam aí na gravidez, né? Pra não sair todo mundo junto, Só né? faz um cronograma. Faz um cronograma né? e Só faz reveza aí na gravidez, Só né? faz um cronograma. E pegando esse gancho de mulheres na liderança, né? Você foi coautora de um livro de liderança feminina. Sim, eu Queria que participei. você falasse É, dos dois dos livros, dois livros, não né? só desse da liderança. Eu feminina. fui, na verdade, eu faço parte da Alta Gestão Europeia, né, que é uma academia. E lá eles têm um programa de livros. Eles me convidaram para escrever esses 2 temas, né, participar como coautora. Acho que é eu e mais 10 mulheres ou 9 mulheres, total Tá. de 10. E esse livro, ele não tem, assim, um cunho financeiro. A gente escreveu o livro, né? Faz lá, eles aprovam, né? Para ver se vai entrar, se tá dentro do contexto que o livro está precisando. Sim. E esses livros, o que ele faz? Toda a venda desse livro é revertido para doação para educação no Brasil. É que essa Que academia, ela é de ótimo. Portugal, né? Ela tem aqui a filial no Brasil, mas é revertido para educação. E uma parte dos livros, eles doam para as pessoas tanto para a escola, como pessoas que dão curso de liderança, de gestão. Então, uma parte eles doam e outra parte é revertido o dinheiro para a educação. Para ajudar na Incrível. educação, né? Incrível. Então, é um Incrível, trabalho Sol. social, Sim, né? sim. Um trabalho social. Que isso faz parte do empreender. Faz parte do empreender, né? Né? Eu falo assim, você não tem, o seu foco não tem que ser só dinheiro, né? Você tem que fazer um movimento social, você tem que ajudar as pessoas. Eu falo assim, eu não posso pensar só em mim. Se realmente
Deus me deu condições de eu estar onde, sabe? Por mais que eu sou competente, eu sei que teve a mãozinha dele lá, Claro. entendeu? Tem. A gente que é vendedor, né? É Salmo sabe. 91 todos os dias, Salmo 70, Salmo 23. Ponopono, tem mantra. Já acorda com o salmo do lado, já dorme código com... Gravoboy, que eu tava até explicando pro meu marido que Ixi, códigos são esses, né? Nós temos, mandamos fazer. Então eu tava Nós explicando mandamos pra ele, que ele fazer. perguntou pra mim, o que é esse código? Eu tava explicando. Deixa tocar. Então, fala assim, então a gente acredita Não, a em gente tudo, dorme né? escutando a coisa. Exatamente, né? Então, assim, se a gente tem a gente tem uma ajuda, né? Temos. A mais, né? Que eu falo assim, porque a gente pede muito essa ajuda o tempo inteiro. Verdade, A gente pede essa ajuda, então acho que você tem que ajudar os outros. Perfeito, E eu sempre eu falo assim, é muito importante você ajudar as pessoas, não é esperando nada em troca. É ajudar mesmo, porque é satisfatório, porque isso causa uma emoção muito boa, pelo menos pra mim. O E essa coração emoção fica bem, né? meu coração fica bem, eu fico mais otimista, eu fico bem humorada, eu fico satisfeita. Então isso pra mim é muito importante. Né? Você se sente realizada, você poder contribuir, mudar a vida de alguém. Né? Por exemplo, aqui em São Paulo tem muitas enchentes, ocorrem algumas coisas. Então, é legal você, de repente, assim, chegar para você, né? Uma coisa honesta, né? De uma pessoa que perdeu toda a casa, você poder lá ajudar ela a montar a casa, ajudar ela a se estabilizar de novo. Então, eu falo assim, esse é um trabalho muito importante. Isso, para mim, é maravilhoso. Eu faço isso com toda satisfação. E não deixo divulgar o meu nome. Perfeito. Eu falo, eu não deixo. Eu acho assim, eu acho péssimo, né? Eu não sei nem o número de cestas básicas que nós doamos por mês. É um número grande. E às vezes eles me chamam para ajudar a distribuir, eu não vou. Eu falo assim, olha, eu estou entregando para você, geralmente eu escolho a instituição que eu vou entregar. E eu gosto de entregar sempre para as instituições mais simples, mais pobres, aquelas que não são ajudadas pelo governo. Entendeu? Então, assim, tem instituições, assim, vamos supor, quando você fala da síndrome de Down, tem a instituição que é a top, e tem várias instituições que não tem, menorzinhas, né? Então, eu quero ajudar aquelas, né? Eu vou lá, conheço, ajudo, peguei confiança e eu começo a ajudar aquela instituição. Também igrejas de bairros bem simples, né? Eu faço a doações de cestas básicas para essas igrejas, para que eles possam ajudar as pessoas, patrocino as festas do Dia das Crianças, mas eu não participo de nenhum evento, porque eu acho assim, para mim, eu acho muito deselegante e lamentável as pessoas que vão distribuir cesta e manda filmar ela entrando na casa da pessoa, na intimidade da pessoa, mostrando que ela tá fazendo aquele trabalho social. Fazendo, tem que fazer de coração. Eu acho desnecessário, né? Eu acho que até é chato, né? Isso, você fazer isso com a pessoa. Olha, deixa eu filmar a sua casa, deixa eu mostrar que eu tô te entregando uma cesta. Eu acho assim uma situação muito humilhante. Então, eu não gosto de divulgação. Mas é um trabalho que eu gosto de praticar muito. Aí a vida devolve pra você. A vida devolve, com certeza. Eu acredito também que a vida devolve. E aí você acha, você não apareceu à devolve toa pessoas lá. boas, devolve tudo, coisas né? Coisas boas acontecem. São as coisas mágicas, né? Então você foi convidada por TVs importantes, né? Saiu em mídias importantes, que é a ajuda do divino, com certeza também. Não, né? exatamente. No entanto, que quando eu comecei, isso daí foi bem no início, né? Quando eu comecei a colocar, eu queria desenvolver a minha autoridade na internet, porque no mercado de telecom eu sou bem conhecida, principalmente na área comercial. Sim. E eu falo que eu sou bem conhecida porque eu acabei até descobrindo isso, porque o marketing da empresa sempre cobrava de eu estar fazendo alguma coisa. E eu sempre era convidada para palestra e eu não queria, só de pensar. E lá eu já estava passando mal. Eu falava, não, me dava mal-estar. Hoje você não Não, hoje é tranquilo, assim, mas eu estava passando mal. E a empresa, todo mundo ficava louco. Não, tem que ir, porque é o nome da empresa, né? Você vê que nem todo vendedor, ele às vezes, não significa que ele não tem medo de vender. Sim. De falar Exatamente. em público, muitas vezes, falar em público, né? eu acho assim que pra mim, eu falava com a equipe toda, fazia reuniões com várias pessoas na mesa, mas se falasse pra eu subir em um palco, socorro. Tá eu queria sair correndo dali, entendeu? Olha aí. Queria sair correndo. Mas aí o que acontece? Aí foi surgindo essas mídias, eu tava criando queria criar minha autoridade na internet, e eu queria que outros públicos me conhecessem. E eu criei assim, tudo pra gente tem que ter um propósito. Sim. O meu propósito no início nunca foi cunho financeiro. Sempre foi assim, eu vou passar o que eu conheço para as pessoas. Até porque eu sou uma pessoa cristã, né? E eu recebi essa palavra dentro da igreja, que eu teria que ajudar famílias. E quando eu recebi essa palavra, eu achava assim, mas como que eu vou ajudar famílias? Eu vou ser conselheira de famílias? Como eu não sei dar conselho para família? Como que eu vou ajudar famílias? Aí eu comecei doando cestas. Aí depois, né, veio aquela coisa que não era... Eu teria que doar com coisas que eu sabia. Aí foi onde eu entendi. Falar, não, o que eu sei... é o seu conhecimento. Era comercial, gestão de empresa. Eu falei assim... Aí nisso, quando eu comecei a raciocinar isso, começou a vir pessoas que trabalhavam com empreendedores, né? Empreendedores de comunidade, empreendedores
empreendedores que faturam menos de 5 mil por mês começaram a me procurar. Eu falei, nossa, então o que eu pensei, o entendimento que eu tive da missão que eu recebi, né? É exatamente isso, porque eu comecei a entender que era isso. E começou essas pessoas me procurarem. Pessoas que não têm condições de pagar pelos meus serviços. Pessoas que precisavam realmente dessa doação. Que incrível, né? Então, eu falo Sol. assim, então tudo que é um propósito, se você tem um propósito na vida, né? Um propósito pro bem, a coisa vai fluir. Né? E nisso começou a aparecer essas mídias. No entanto, assim, que quando a equipe de marketing começou a trabalhar, né? A minha página e tal, eles falavam assim, nossa, Solange, eu trabalho com várias pessoas que estão na internet, mas eles nunca conseguiram, eles estão já ganhando muito dinheiro, mas eles nunca foram para a TV aberta. Pois é. Entendeu? Eles começaram, e agora que alguma TV começou a chamar, e a maioria não chama porque acaba sendo uma concorrência. Foi ao contrário. Foi ao contrário. Foi ao contrário. Tinha lá 2, 3 mil seguidores, eu já estava no SBT. Uau. Você tá entendendo? Foi bem ao contrário mesmo. Foi ao inverso. Foi ao inverso, que as oportunidades surgiram. E Sol, qual que é o próximo passo, assim? O que vocês estão se planejando, você, o seu marido, para a empresa, para o crescimento, o projeto? Qual que é o próximo passo? Então, assim, olha, nós hoje temos uma hold com várias empresas, né? Então, a gente tem 2 empresas novas, né? Que nós estamos iniciando agora, que é, inclusive, uma empresa de cursos, né? De cursos para inglês, que a gente entrou na sociedade. Muito bom. E uma empresa de loja online. Né? Então, nós entramos na sociedade como investidor, né? Que não é expertise nossa. Então, nós temos os sócios que estamos investindo nele. Sim. E tem outras empresas que já andam. Mas, assim, o meu propósito mesmo, que é o que eu venho conversando tanto com meu marido, como com as pessoas dentro da empresa, eu quero realmente me dedicar à palestra, à mentoria, a fazer cursos, a começar a fazer cursos. Porque agora eu comecei assim, eu entrei numa fase assim, que eu faço os cursos, dou as palestras, né? Sim. Trabalho, participo de programas de mentoria com empreendedoras, né? Que eles me convidam, tipo, você participa da página hoje? Participo. E depois, essas empreendedoras, por mais que você tá lá que são empreendedoras que não faturam muito, mas sempre no meio delas tem algumas que querem cursos. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma turma de uma cidade específica que está esperando eu montar um curso presencial, porque eles querem um curso presencial. Eu não tenho esse curso pronto. Entendi. Então, isso para mim é um sinal do que eu estava querendo. Eu queria ter isso, mas eu ainda não tinha dado esse passo. Então, eu falo assim, as coisas começam a surgir, né? Então, eu quero realmente, assim, eu quero afastar mais da gestão da empresa, que hoje eu ainda estou como CEO, estou no operacional, mas já estou deixando, né? Sim. Acho que hoje meu marido ele já está com mais de 60% do operacional, e eu tenho essa outra pessoa que eu estou preparando para isso, que ela já está pronta, é questão só de eu sair mesmo. Sim. E eu quero, ano que vem, isso realmente desenvolver cursos, né? Mas eu quero iniciar pelo curso presencial, não pelo online. Entendi. Curso presencial, palestra, mentoria, consultoria, eu quero ir para esse lado. Então, as empresas que querem te contratar podem começar a entrar em contato com você. Vamos começar a fazer a agenda, pode começar. Vamos começar. Vamos começar. Gente, vai olha chover, aí, vai chover gente querendo o seu trabalho. E assim, Sol, não dá para com você certeza. fazer as duas coisas ao mesmo tempo, com né? excelência, não, com fazer excelência, tudo não dá. Não dá, né? com excelência não dá. Eu tento me dividir, mas eu falei assim, não, ou eu me dedico a isso, ou eu continuo dentro da empresa. Não, você tá no caminho certo. Realmente chega um momento que você tem que separar. E assim, eu falo assim, eu sempre penso. Eu fiz 50 anos esse ano, né? E eu sempre falava, quando eu fizer 50 anos, eu quero mudar, ou eu quero parar, ou quero fazer alguma outra coisa. Eu falava, eu quero me aposentar, mas imagina, eu não consigo me aposentar. Não, elétrica do jeito que não, você não consigo. esquece. Eu falei, o negócio é eu buscar novos desafios. Eu falei, então eu tô no momento certo, né? Tô dentro da minha meta, buscando novos desafios. O próximo podcast você vai ter que contar como chegar aos 50, maravilhosa. Desse vai jeito, ter que ser um outro tema. Olha, a genética ajuda um pouco, mas meu marido falou que o cartão Black ajuda mais ainda. Eu gostei disso. Ele fala o cartão Black ajuda bem mais. Adorei. Bora vender. Bora vender, né, gente? Sol, muita gratidão. Nossa, eu agradeço muito. Não foi à toa que você cruzou o nosso caminho. Foi a indicação de um amigo em comum, né? Eu acho que daqui vão surgir novos frutos. Com certeza, a gente vai continuar juntas. Precisamos de algumas coisas aí do que vocês fazem dentro da empresa. Gratidão por você ter se disponibilizado, ter vindo. Muita gratidão mesmo. Então, eu agradeço e vocês estão convidadas a conhecer a minha empresa, que é comercial. Que eu acho que tem tudo a ver com o negócio de vocês. Total. Marcar um dia, vocês vão lá, conhece a equipe. Eu acho muito legal, tá? Vamos entender para dar match nesses serviços que com certeza vai dar. E aí, o que eu puder estar ajudando, tranquilo, tá? Não precisa me contratar como amiga. O que eu puder estar ajudando. Fantástico, maravilhosa. Bora, Nossa né? convidada hoje arrasou. Aulas de vendas. Aula. Gente, se inscrevam nos nossos canais.
Instagram, LinkedIn, sigam a Sol. Depois vamos colocar aqui o vamos arroba deixar da... as redes sociais. Todas as redes sociais. Entre em contato. Né? Você coloca muito conteúdo. Então, vamos seguir a Sol também, por favor. Né? Obrigada. Obrigada, eu que agradeço.